Você já ouviu várias vezes que você tem que sair da zona de conforto, que você não pode ficar no mesmo lugar sempre e que ficar é muito ruim. É comum a gente ouvir essa expressão do sair da zona de conforto, mas é bem incomum alguém te ensinar como é que você avalia se a saída é boa ou não. Eu quero conversar hoje com você sobre uma diferença que é eu sair, eu me colocar em movimento para alcançar uma oportunidade ou se eu estou saindo para evitar algo, para fugir de algo. Como é que eu avalio se aquela porta que se abre na minha frente é uma porta de oportunidade ou é uma porta de fuga? Quais critérios você vai usar para isso? Como é que você vai discernir uma coisa da outra? Eu sou Tomás Way e nesse vídeo eu quero te falar muito sobre como diferenciar e também como você vai avaliar um sinal muito importante, o sinal medo. Todo medo é um sinal de que é ruim? Não. Tem medo que indica que é bom? Pode ser que sim. Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou descobrir? É isso que eu vou falar para você nesse vídeo. A gente está inserido numa cultura que nos diz que a mudança é importante, que o movimento é importante. Mas existe uma confusão muito grande. Não é porque eu estou em movimento que eu estou progredindo. São duas coisas completamente diferentes. Então é aquele cenário típico. Você está no seu trabalho, não gosta do que você faz, está um clima horrível, surge uma oportunidade de mudar de empresa. Você volta para casa feliz, esperançoso, que você fala: nossa, pode ser a oportunidade da minha vida, pode ser que agora as coisas vão ficar melhores. E pode ser que elas fiquem, mas pode ser que seja uma troca de cenário, uma troca de ambiente, e que, na verdade, você vai viver algo muito parecido ou às vezes até pior do que você está vivendo hoje. Ou então imagina assim, você mora numa casa e aí você tem um vizinho muito barulhento, você não consegue dormir à noite. O que que você faz? Você fala: vou mudar de casa, vou mudar de endereço, vou mudar de apartamento para eu poder resolver essa questão. Aí você muda, você até tem um vizinho mais silencioso, mas você continua tendo problema para dormir. Você percebe que o seu problema era que a sua qualidade de sono que não era boa. É o que a gente faz na vida muitas vezes. A gente troca o ambiente, troca o contexto, mas a gente não resolve o problema exato. O crescimento verdadeiro ele vai acontecer quando eu ajusto o ambiente externo para ele estar em sincronia com o meu ambiente interno, com aquilo que eu sinto, com o meu emocional. Mas para isso eu tenho que também visitar o emocional. Não adianta eu querer mudar só o externo achando que isso vai resolver tudo. É muito difícil que você tenha passado ou que você venha a passar por uma decisão importante sem que você acesse medo. Algum grau de medo você vai acessar. O medo é uma resposta à incerteza que a gente tem daquele cenário. O medo pode ser também uma bússola, pode ser um direcionador, pode ser uma referência que eu vou usar e que eu vou conhecer para poder discernir se aquela situação é uma situação que é uma oportunidade ou é uma fuga. Então tem um medo que é simplesmente uma dificuldade de enfrentar a situação atual. Eu não consigo conversar com o meu chefe sobre algo que eu estou vivendo, não tenho ferramentas para isso. Eu não consigo lidar com situações de conflito no trabalho ou mesmo numa vida amorosa. E esse contexto me leva para um medo diante daquela oportunidade que, na verdade, é fuga. Por quê? Porque eu estou fugindo daquela situação. Eu não sei lidar com aquela situação e o medo ele vem como um resultado desta fuga. Agora, e quando não é fuga? E quando é oportunidade? Eu não vou ter medo e aí eu sei que é uma oportunidade? Não. Mesmo na oportunidade, eu tenho incertezas e aí eu vou ter medo. Mas o medo agora é diferente. É um medo de não dar conta, um medo de eventualmente até fracassar. Mas é um medo saudável. É um medo que me vai fazer pensar o que é que eu vou fazer de diferente, como é que eu vou me preparar para que aquela situação não aconteça. Percebe que um medo é doentio, o outro medo é saudável. Um medo é fuga, o outro medo me prepara para a oportunidade. O medo não necessariamente é algo ruim, é bom. Percebe como o medo doentio te leva a ficar parado, paralisa. O medo saudável é um medo que mobiliza, que me faz querer fazer coisas, que me faz querer me preparar, que me faz tomar uma atitude. Agora, quando a gente está envolvido emocionalmente com a situação, que é o caso das decisões mais importantes, a gente tem um problema. O emocional da gente está tão forte que a gente não consegue parar
e olhar de uma forma mais racional, mais fria e mais objetiva. Então, eu quero te ajudar dando 3 testes, pelo menos 3 testes que você tem que fazer para definir se é uma fuga ou se é uma oportunidade. O primeiro teste que eu faço é um teste do plano, do planejamento. Normalmente, quando é uma oportunidade, a gente tem uma clareza sobre a oportunidade em si. Então vamos dizer que eu moro numa grande cidade, moro em São Paulo, por exemplo, e aí surge uma oportunidade para eu trabalhar numa cidade satélite, uma cidade perto, onde eu vou ganhar 40% mais, aonde eu vou ter um outro cargo. É uma oportunidade, eu tenho clareza sobre o lugar para onde eu estou indo. Se a gente fosse pensar numa seta, é uma seta que aponta para a oportunidade. Agora, se eu estou fugindo, eu digo, ai, São Paulo, eu não aguento mais São Paulo, eu vou sair daqui, mas você vai trabalhar onde? Ai, não sei, eu tenho que sair daqui. Então, quando é fuga, normalmente a gente nem tem clareza. Você faz 2, 3 perguntas, a pessoa nem sabe o que é que ela vai fazer. Ou às vezes ela acha que sabe, informa ali, fala alguma coisa como se fosse concreto, mas que você vê que aquilo não para de pé. É algo totalmente solto, algo abstrato, que efetivamente aponta muito mais para uma fuga da situação atual, que ela não aguenta mais. Então, na oportunidade, eu tenho uma direção, e na fuga, eu tenho o quê? Aversão. Eu só não quero aquele cenário. Mas o que você vai fazer? Ah, não sei, qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Mas essa aqui não. Isso indica que é uma fuga. Além do teste do plano, eu tenho o teste da urgência. Na fuga, normalmente, eu tenho pouco tempo para pensar. É uma emergência, é uma urgência. Pensa assim, ó, pegou fogo no prédio. Você vai fugir do fogo, porque você pode morrer ali. Então é fuga, nesse caso, uma fuga saudável. Mas na vida, em situações mais cotidianas, quando eu tenho urgência, frequentemente, não é sempre, mas frequentemente, a gente está falando de fuga. Porque as grandes oportunidades, normalmente a gente pode ponderar, não por muito tempo. Mas a gente pode voltar para casa, a gente pode conversar com um conselheiro, com um amigo, com um companheiro, e a gente pode pesar prós e contras. Por quê? Porque o racional está engajado. Se uma oportunidade vem muito carregada de uma urgência, de um lado emocional, pode ser que você esteja muito mais caindo no golpe do que efetivamente aproveitando uma oportunidade. E já que eu falei de golpe, repara, os golpes normalmente têm cara de oportunidade, mas são, na verdade, uma furada. Há todo um trabalho para colocar o seu cérebro num lugar de pensar: "É a oportunidade da minha vida, se eu não fizer isso agora, eu vou talvez eu nunca mais tenha essa oportunidade". Esse tipo de raciocínio é um forte indício de que você está em algo que você está fugindo ou que você deveria fugir desse tipo de situação. Um outro teste fantástico é o teste da ponte, em que eu avalio o que aconteceria se eu for para a oportunidade e não der certo e eu tiver que retornar? Tem caminho de volta? Os danos são irreparáveis, são muito grandes ou são danos que eu consigo lidar com? Então, por exemplo, a pessoa às vezes vê uma oportunidade, que ela acha que é oportunidade, mas é fuga, em que ela muda de emprego. Aí ela pega, chuta o balde, pede demissão, é mal educada, some do mapa, ela fecha todas as portas naquele emprego antigo. Aí ela vai para o novo, não dá certo. Ela consegue voltar? Não, porque ela chutou a porta ali, bateu a porta, né? E não tem condição de voltar. Então a gente usa com muita frequência. Ah, eu vou, mas eu deixei a porta aberta, eu deixei bons relacionamentos. Qual é a diferença aqui? Quando é fuga, você não quer voltar nunca mais. Você queima a ponte, você destrói o caminho e você fala, eu não vou voltar mais para cá mesmo. Aí é um indício de que é fuga. Agora, quando eu estou mais em paz, eu deixo aquele caminho aberto. Eu digo, bom, eu vou mudar de cidade, mas se não der certo, eu volto para cá. Eu me preparei financeiramente para isso. Eu vou voltar um pouquinho mais pobre, mas eu volto, eu tenho condição. Eu não vou arruinar a minha vida e não vou me meter num problema muito sério, nem muitas dívidas. Então, essa questão da ponte, tem caminho de volta? Os danos da volta são danos que eu consigo lidar? Provavelmente você está falando de oportunidade. Provavelmente aqui você não está falando de fuga. É fundamental que você tenha consciência da energia e do sentido da energia. Sabe quando você está com muita fome, que qualquer comida é muito boa, você fala, nossa, esse frango tá maravilhoso, tá uma delícia, nunca comi um frango tão bom. É porque você estava morrendo de fome. Às vezes o frango não era tão sensacional assim.
Ou quando eu me envolvo num relacionamento novo com o único objetivo, fugir do antigo. Eu acabei de terminar, eu quero fugir daquilo, não quero mais falar com meu ex-namorado ou minha ex-namorada, e aí eu me envolvo com qualquer relacionamento. Essas situações são situações em que a energia está onde? A energia está em fugir do status atual. E não em ir em direção, em construir algo, em buscar a oportunidade e buscar o crescimento. Então tem uma diferença muito grande. Numa eu estou só querendo me livrar e eu nem sei para onde eu vou. Qualquer opção tá boa. Na outra não, na outra eu estou construindo algo. Agora, tem uma hora que é inquestionável, que você olha e fala assim, não, agora realmente eu estou fugindo de algo. Eu preciso identificar do que eu estou fugindo, porque ficou claro que eu estou fugindo de algo. Que hora que é essa? A hora que o padrão é identificado, a hora que o padrão está estabelecido. Então, eu mudei de emprego e parece que todo emprego que eu estou, meu chefe é tóxico e meu chefe me trata mal, enfim. Ué, peraí, será que é só uma coincidência? Talvez eu esteja fugindo de algo. Talvez não seja sobre emprego a conversa, talvez seja sobre outra coisa. Vale para relacionamento. Eu me envolvo em novos relacionamentos, mas parece que o problema não é que muda o tipo de problema, é sempre o mesmo problema. A dificuldade é sempre a mesma. Eu sempre me envolvo com pessoas que me traem, eu sempre me envolvo com pessoas que são agressivas, eu sempre me envolvo com pessoas que parece que não estão nem aí para mim. Padrões vão dizer muito. Num primeiro momento é uma notícia triste, porque você fala, puxa vida, mas o que será que acontece, né? Mas é uma boa notícia ao mesmo tempo, porque eu estou tendo clareza. A partir do momento que eu tenho clareza, eu tenho possibilidade de mudar. Quando eu tenho clareza, eu estou olhando para uma oportunidade. Eu consigo montar um plano, eu consigo ver aonde que eu posso melhorar. Então, mesmo que é uma clareza que dói um pouquinho, é uma clareza que me leva para a oportunidade. O problema é que muitas vezes, quando a gente está diante de uma decisão importante, a gente está com a nossa amígdala cerebral disparada. E aí, se você nunca ouviu falar da amígdala cerebral, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na descrição para você acessar. Mas você está com a amígdala cerebral disparada e você está ativando o modo de luta, fuga ou fingir de morto, uma negação da situação. Esse lugar não é um lugar bom. Esse lugar é um lugar de fuga, esse é um lugar que não produz. O lugar que produz é um lugar de serenidade, que eu consigo avaliar o plano, consigo avaliar vantagens e desvantagens, consigo ponderar e ver se aquilo está aderente aos meus valores, aos meus objetivos e aos meus desejos. Agora, tem um problema que é anterior a tudo isso. O problema de ter uma porta aberta, ter a porta ali disponível, é uma oportunidade, você poderia estar lá, só que você está distraído. Você não percebeu aquela oportunidade, você estava focado em outra coisa e a falta de foco também te afasta de acessar as oportunidades que talvez estejam disponíveis hoje. Pode ser que tenha uma porta aberta na sua vida hoje e você não percebeu porque você está distraído, está com foco em outro lugar. E aí eu vou deixar para você este vídeo aqui, para você desenvolver uma mente de águia, uma mente com foco, porque o foco diferencia uma pessoa que de fato está avançando na vida da pessoa que está distraída, não percebe, está fazendo um monte de coisa, só não está fazendo o que devia estar fazendo, só não está fazendo aquilo que é mais importante. Como é que você vai fazer isso? Vendo esse vídeo aqui, eu te vejo lá. Grande beijo, grande abraço. Nos vemos lá. Tchau, tchau.